Noite, gente. Bom dia, boa tarde também, né, para quem for assistir em outros horários. Hoje a gente vai falar sobre repertórios coringas para usar na redação. Na aula passada eu tinha falado sobre alguns repertórios que eu achava legal mais para introdução, né, que são bem clichês para ser usados na introdução. Nessa aula eu vou falar sobre repertórios, assim, dá para usar na redação inteira, sobre alguns teóricos, que eu acho muito legal de falar com vocês antes de começar a passar tema de redação. Então, né, voltando com a Palmeirinha, sempre redação, parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. E nesses parágrafos, lembra que repertório é sempre na introdução e no desenvolvimento. Conclusão, a gente não costuma usar repertório. E, enfim, né, retomando o que eu disse na aula passada, não vou me estender muito nisso, porque eu já falei. A gente precisa de repertório, né? Porque deixa a nossa redação muito chique, muito mais bonita de ser lida e impressiona o corretor também, dependendo do repertório que você usar. E se você utilizar ele bem, dá uma impressão melhor. Fora isso, também pontua, né, na competência 2 e 3 do Enem, o repertório. É sobre isso, né? Para quem quiser entender melhor sobre as competências, recomendo ver a primeira aula que eu dei de repertório, que eu explico um pouquinho melhor sobre essa pontuação. Mas enfim, começando com o primeiro repertório que eu trouxe para vocês e que eu acho ele muito clichê, mas muito legal, é o do Paulo Freire, né? Que ele fala sobre a educação como instrumento para mudança. É uma frase, né, que ele disse e que é muito, muito famosa e é muito comum ser utilizada em redação, né? E a frase é a seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E por que que essa frase é tão marcante assim? Porque ela quer dizer que a educação ela é um instrumento fundamental para que haja mudanças na sociedade. E assim, ela sozinha pode não mudar a sociedade, mas se ela não tiver presente, a sociedade realmente não vai mudar mesmo. E como que dá para encaixar isso na redação? Temas relacionados à educação, como alfabetização, que estava sendo muito cogitado, né, ano passado, o pessoal tá todo mundo apostando em alfabetização, redação sobre ensino à distância, ou, por exemplo, algum problema que você acha que esteja relacionado com a educação. Por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você acha que um dos problemas, às vezes, das pessoas não valorizarem tanto cinemas e às vezes não cobrarem tanto o governo para que haja mudança, seja nas escolas não haver valorização, não ensinarem a valorizar tanto a cultura do país. Eu vi uma redação, acho que eu até trouxe ela, que ela argumentou nessa linha. E aí você pode usar o Paulo Freire falando sobre a importância da educação para mudar, sabe? Também lá em 2018, que foi a manipulação dos dados na área da internet. Você pode culpar a educação, falar que nas escolas a gente não aprende sobre como que os algoritmos são usados e toda essa manipulação que acontece nas redes sociais, enfim, tudo que tem por trás delas. Também dá para argumentar nessa linha, puxar com a frase do Paulo Freire. Então, assim, gente, tanto dá para usar em temas com educação, temas que fogem da educação. Se você, em algum momento, falar de educação na sua redação, que é muito comum, dá para usar ele e é muito bacana. Então, eu trouxe aqui, né, a redação nota 1000, de 2019, que o tema foi democratização do acesso ao cinema. Trouxe um parágrafo aqui que citaram Paulo Freire, né? Além disso, alude-se ao pensamento do intelectual Paulo Freire ao evidenciar que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Sob essa perspectiva, percebe-se que a importância do estímulo nas escolas ao acesso dos jovens ao cinema, haja visto que existem muitos jovens que não conhecem seus direitos ao lazer, como o pagamento do valor de meia entrada nos cinemas para estudantes. Dessa forma, as instituições de ensino possuem uma importante função na democratização desse acesso, colaborando para que os cidadãos possuam
um acesso aos seus direitos e o hábito de frequentarem os cinemas. Então, assim, democratização do cinema não era um tema diretamente relacionado com a educação, mas você pode usar Paulo Freire a partir do momento que você pensar que a educação poderia mudar, uma educação melhor, né? Poderia mudar o problema trazido no tema da redação. Muito comum usar Paulo Freire para isso. Temos um outro teórico também, né, que é bem conhecido, que é o Sigmund Freud, e ele tem um livro muito famoso, né, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? E assim, tem uma ideia principal nesse livro que as pessoas costumam muito utilizar para redação e encaixa em muito tema, né? Por isso que também é considerado um repertório coringa, que ele fala que os indivíduos, eles tendem a ser influenciados a agir de acordo com a massa, né, que seria, no caso, a população. Além disso, né, o Freud também diz que essas pessoas ganham força em grupo. Como assim, né? Então, assim, eu quis trazer dois exemplos, assim, um pouquinho mais palpáveis. Por exemplo, eu não sei se alguém lembra aqui daquela modinha de pulseira de elástico. Acho que talvez sim, né? É, e assim, todo mundo começou a usar isso daqui do nada, e todo mundo queria fazer pulseirinha de elástico, e tinha os kits para fazer. E o que isso tem a ver com Freud? É porque, assim, a partir do momento, né, modinhas, assim, no geral, pensei em qualquer modinha, às vezes, assim, tem muita gente utilizando, muita gente fazendo tal coisa, você, como indivíduo, como pessoa, você se sente influenciado a querer fazer igual ou querer entrar dentro dessa modinha, sabe? Então, Freud fala sobre isso, desse comportamento das massas, das pessoas quererem, tipo, fazer as mesmas coisas que as outras pessoas estão fazendo quando no meio elas estão ali. Outro exemplo também, carnaval. A gente, às vezes, no carnaval vai com umas fantasias super malucas, assim, e são roupas que a gente não usaria de jeito nenhum em situações no nosso cotidiano. Por exemplo, assim, eu duvido que esses dois saíam de toalha na rua em um dia normal. Mas aí, o que isso tem a ver, né, com o conceito do Freud? Ele justamente fala isso, como, né, no carnaval, a gente, vamos dizer assim, normalizou a utilização de roupas, assim, diferentes, de fantasias, então é comum pra gente sair na rua de um jeito super diferentão durante o carnaval. Coisa que a gente não faria normalmente, mas a gente só faz isso porque mais pessoas também fazem, sabe? É, eu duvido, assim, que, tipo, se fosse carnaval, ai, nossa, é comum usar fantasia em tal lugar, mas você tá, tipo, lá na Europa e é carnaval, data de carnaval, você não vai sair na rua de fantasia, assim, porque lá não é comum, você vai sentir muito estranho fazendo isso, sabe? Então Freud fala sobre isso, sobre a pessoa agir de acordo ali com a massa que ela está inserida, com a população que ela está inserida, e que ela também ganha força com, com as opiniões dela em grupos. Dá um exemplo. Por exemplo, assim, você tá num monte de família, você detesta o Bolsonaro como uma pessoa razoavelmente sensata. Mentira. E aí, e todo mundo dessa família apoia o Bolsonaro, né? Exemplo, assim. E aí, assim, você não vai, às vezes, tipo, começa a ser uma notícia no jornal, sei lá, e falando mal do governo, falando alguma besteira que o presidente falou, e você não vai se sentir bem de falar mal, às vezes, ali em família, porque sabe que todo mundo apoia aquele presidente, aquela pessoa e tudo mais. Agora, se estivesse assim, no meio de amigos de um grupo que também tem a mesma opinião que você se sente encorajado a falar a sua opinião e se abrir com eles, porque sabe que você não vai ser julgado. Então é mais ou menos isso que Freud fala. E agora, em redação, como que a gente pode usar Freud na redação? Na redação, a gente pode pensar muito nisso, eu pelo menos penso, né? Às vezes, quando a gente fala sobre preconceito, né? Quando a gente fala, por exemplo,
que a gente normalizou alguma coisa na sociedade, e assim, como a massa normalizou, a gente acaba normalizando também. Eu lembro de uma frase de um professor de sociologia que ele falava que a gente, por ter nascido numa sociedade que é homofóbica, que é machista e tudo mais, assim, a gente acaba nascendo assim, reproduzindo vários comportamentos assim. Mas justamente porque a gente está inserido numa massa, assim, então é comum a gente reproduzir esse tipo de comportamento. E se sobre o que o Freud fala, eu, né, particularmente, acho que encaixa muito com violência em minorias, preconceito. Enfim, gente, se você dá uma viajada, assim, você consegue encaixar Freud, na verdade, em qualquer tema. Se vocês forem olharem, assim, redações, todos os temas sempre tem alguém que consegue citar Freud, assim, de jeitos super diferentes. Eu trouxe um aqui, né, que foi da Redução da TMI de 2018, que foi manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E como que essa pessoa usou? Vamos ler. Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários, com base no seu histórico, leva à formação das bolhas virtuais, considerando que eles não são direcionados, sobretudo, nas redes sociais para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. Segundo o médico e criador da psicanálise Freud, o indivíduo, ao ser inserido em um grupo específico, tende a suprimir suas peculiaridades para assumir as características predominantes no ambiente que se encontra. No caso da internet, esse fenômeno, além de ocorrer, é agravado, uma vez que a própria escolha de integrantes de um espaço é feita a partir de opiniões convergentes. Então, aqui, né, é um tema, assim, que eu diretamente não pensaria em usar Freud, mas, assim, foi muito bem utilizado. Então, eu trouxe esse parágrafo para vocês verem. Aqui ele está falando, no caso, né, que quando o indivíduo ele tá ali na massa, tá num grupo, ele tende a suprimir as suas peculiaridades, ou seja, suprimir a sua individualidade para se encaixar melhor naquele grupo. E, e aí o que acontece? Ele tá aqui falando basicamente que às vezes aqui na internet, né, por ter toda essa manipulação dos dados, as pessoas acabam suprimindo a sua individualidade para se encaixar ali no grupo. E isso é ruim, né? Porque é feito um espaço que tem opiniões convergentes e acaba gravando esse fenômeno em que todo mundo ali tá junto numa massa e forma essas bolhas, né? E todo mundo fica ali consumindo o mesmo tipo de conteúdo. Aí também trouxe outro parágrafo, né? Esse daqui foi eu que tinha feito no ensino médio, que eu usava muito Freud nas minhas redações. Tipo, sempre que me dava branco, eu usava ele, que eu achei ele muito coringa para usar. E era uma redação sobre como enfrentar o aumento de consumo de bebidas alcoólicas por jovens brasileiros. Esse é um tema assim, que, para mim, dava muito bem encaixar Freud, a partir do momento que a gente pensa que, às vezes, o consumo de bebida alcoólica pode ser influenciado tanto por amigos quanto por família, né? Isso tem tudo a ver também com o conceito do Freud, né? Que a partir do momento que o indivíduo tende ali a agir de acordo com a massa. Sob essa óptica, o filósofo austríaco Sigmund Freud, em sua teoria social, tratou da influência das massas sobre o indivíduo, caracterizando o meio social como fator determinante para a tomada de atitudes. Nesse sentido, um estudo do IBGE realizado com adolescentes na faixa de 13 a 15 anos em 2015 apontou que mais de 55% desses jovens já havia consumido bebida alcoólica, sendo que a maioria deles alegou obter a substância através da família ou de amigos. Assim, é evidente que o consumo precoce do álcool é fomentado pela sociedade, negligenciando suas consequências físicas e psíquicas no desenvolvimento juvenil. Nesse parágrafo, né, então, eu tinha falado, né, sobre a influência da família e de amigos, né, era um dado, por sinal, do texto de apoio, eu lembro disso, no fato de jovens, né, estarem consumindo bebidas alcoólicas. E aí, citei Freud, porque tem tudo a ver com o conceito dele, né? Citei aqui no começo. Então, assim, qualquer coisa que você pensar que você pode pensar que a pessoa está agindo por influência da população que ela está inserida,
Ou se você pensar também, às vezes, puxando essa linha de preconceito, é legal para usar Freud. E assim, às vezes, se você tiver umas viagens assim muito loucas na redação, você também consegue encaixar Freud. É incrível. Bauman. Ele é outro que, assim, eu já vi gente usar ele em redação, em temas, assim, que eu nunca imaginei. Então, assim, eu acho que é um conceito que, a partir do momento que você conhece e aprende sobre ele e aprende direito, vai procurar fundo, você consegue usar em qualquer redação. Eu tinha um amigo no ensino médio que ele usava Bauman em absolutamente todos os temas de redação. E, tipo, não é nem brincadeira. Todos, todos, todos mesmo. E assim, um teórico que eu usava bastante também, e ele é bem coringa. E ele fala sobre a tal da modernidade líquida, né? E o que ele fala, né? Uma frase dele aí bem famosa é que ele fala que vivemos em tempos líquidos onde nada é para durar. Mas como assim nada é para durar? Né? O Bauman, então, basicamente, ele tem vários livros sobre mil e uma coisa líquidas. E acho assim que o principal, né, é modernidade líquida e amor líquido, porque ele fala que ele critica duas coisas, né, principais, que na verdade ele critica muita coisa, o Bauman, na modernidade. E ele fala assim que nos dias atuais, né, acho que todos aqui que eu trouxe, o Bauman é o mais, assim, recente, mais dos nossos tempos de hoje. Ele fala que hoje, nos dias atuais, as relações interpessoais, as relações entre as pessoas, ela tá muito líquida, tá muito superficial. Então, assim, as pessoas formam laços muito rápido e desfazem de laços muito rápido. Então, as pessoas fazem amigos, né? Principalmente ele fala com a internet, das redes sociais, e aí, muito facilmente, ela desfaz todos os laços, todos os vínculos que ela cria. Não tem mais um senso de comunidade atualmente, ele fala. Hoje em dia é muito individualista. A gente só pensa muito no próprio umbigo. Essa é a crítica do Bauman. E ele fala que essa crítica não só transcende na questão do. Não é só cabível para relações interpessoais, né, relações entre as pessoas, mas também para consumo de produtos e, enfim, mercadorias no geral, porque ele fala sobre o como a gente adquire mercadoria muito rápido e descarta essas mercadorias muito rápido. Então ele critica também um pouco o consumismo. Então, assim, é muito versátil. Se vocês forem pesquisar, ele também vai criticar as redes sociais, tecnologia. Enfim, gente, Bauman é uma teoria que dá para usar em tudo, 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 tudo. Principalmente esse conceito de modernidade líquida e amor líquido, né? Quando a gente fala sobre essas relações tão frágeis que acabam tão rápido. E, enfim, né, gente, eu trouxe aqui. Eu não sei se vocês lembram, para quem acompanha o BBB, né, que teve aquele caso que o Rodolfo falou que o cabelo do João parecia a peruca do monstro, e deu uma maior repercussão na internet. E quando na casa ele foi questionado sobre isso, ele falou que era tudo mimimi, etc, etc. Então, gente, isso assim, não sei, por um motivo me lembrou um pouco o Bauman, porque assim, né, falando sobre preconceito, sobre violência contra minorias, quando a gente pensa em Bauman, a gente pensa que assim, é muito fácil para uma pessoa achar que é mimimi, que é frescura, uma pessoa se sentir ofendida por um comentário que para ela foi agressivo. Bauman pensa assim, sabe? Porque assim, as pessoas se preocupam muito pouco com as outras. Então é muito fácil, por exemplo, alguém dizer que não é nada, entendeu? Tipo, não tô nem aí pra você, você tá só sendo dramático, é tudo mimimi, sabe? Então, trazendo aí para uma notícia um pouco mais atual para exemplificar o conceito. Então, né, trazendo aqui um parágrafo para vocês verem como que dá para aplicar Bauman em alguns temas. Eu trouxe um tema que eu acho até que o Gustavo discutiu ali na semana passada, que é os limites do humor, né? O quanto que, assim, o humor, às vezes, ele pode ser um pouco complicado a partir do momento que ele pode ofender alguns grupos. É, esse tema eu lembro que eu peguei para fazer numa época que estava tendo uma repercussão, alguns stand-ups, né, de alguns humoristas que faziam, assim, comentários bastante preconceituosos, né,
E isso acabou repercutindo mal, né? E até hoje, assim, provavelmente você vê algum stand-up, assim, vai acontecer uma coisa desse gênero. Você vai ver, às vezes, alguma piada meio preconceituosa e uma piada que pode ofender algumas pessoas e todo mundo rindo, né? Então, essa redação é basicamente sobre isso, o tema, sobre os limites do humor. Então, lendo aqui, né? Primeiramente, é notório que o humor só acontece e se torna engraçado se houver um público para consumi-lo. Sob esse viés, conforme o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman, os laços atualmente se tornam cada vez mais frágeis e as pessoas passam a serem indiferentes a questões que não lhe convêm. Diante disso, fica explícito que o humor, através de piadas de diversos tipos, sempre tem em vista um grupo vítima, que, ao ser uma minoria, se torna objeto de difamações caricatas que causam risos nos mais diversos públicos, expressando de modo sutil inúmeros preconceitos que existem e perpetuam na sociedade. Esse era um tema até que eu acho que eu vi no estúdio depois, assim, era um tema que o pessoal estava postando para cair no Enem, então por isso que eu trouxe esse parágrafo. E assim, super dá para usar Bauman, a partir do momento que a gente pensa que às vezes as pessoas pensam muito nela, tipo, essa piada não é ofensiva para mim, então eu não tô nem aí, sabe? Então Bauman fala um pouquinho sobre isso. Super dá para encaixar. Trouxe novamente uma redação da Tamil, né? Que era também de 2018, sobre manipulação no comportamento do usuário na internet. Né? Então, também foi citado Bauman, e eu trouxe aqui para vocês. Agora, né, que eu tinha falado um pouco sobre a questão dos laços interpessoais serem líquidos, dessa questão de formarem relacionamentos, se desfazer muito rápido, as pessoas se importarem só com o próprio umbigo, não se importarem muito com as outras, que é uma crítica do Bauman. Trouxe aqui um parágrafo para vocês verem como usar Bauman quando a gente pensa em consumismo, a crítica dele sobre o modelo capitalista, né, de produzir muita coisa, as pessoas compram, 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 se desfazem de muita coisa, assim, e estão nem aí. Em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento sob a perspectiva do sociólogo contemporâneo Zygmunt Bauman. Segundo o autor, o crescente desenvolvimento tecnológico, aliado ao incentivo ao consumo desenfreado, resulta numa sociedade que anseia constantemente por produtos novos e por informações atualizadas. Nesse contexto, possibilita-se a ascensão no meio virtual de empresas que utilizam de algoritmos programados para selecionar o conteúdo a ser exibido aos internautas com base em seu perfil socioeconômico, oferecendo anúncios de produtos e de serviços condizentes com as suas recentes pesquisas em sites de busca ou de compras. Verifica-se, portanto, o impacto na mídia virtual da criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Então, assim, aqui ele usou o Bauman, né? Ele já puxou para um conceito, para um contexto mais da virtual, né? Sobre essa questão do consumismo, que a gente vive numa sociedade, né? Por tudo ser muito líquido, igual o Bauman fala, a gente tem um anseio desenfreado de consumir coisas novas, produtos novos e informações novas, querer cada vez mais e mais e mais coisa. E isso, assim, reflete no mundo virtual também, né? Então, assim, algumas empresas se aproveitam disso para fazerem anúncios, né, de acordo com seus interesses e colocar ali para você. Então, isso é reflexo, assim, né, bem claro de um impacto, né, que a mídia tem na nossa vida. Último teórico aqui que eu acho que eu vou trazer para vocês, não queria encher vocês muito assim de conceitos, né? E assim, eu tô trazendo assim muito, muito rápido esses conceitos para vocês, porque eu acredito que talvez assim vocês acabem vendo isso numa aula de sociologia ou de filosofia aqui no cursinho do Rosa mesmo. Então assim, eu trouxe assim, mais para puxar assim como que você usa isso daqui na redação. Então assim, super recomendo depois assim vocês darem uma aprofundada por conta própria para entender um pouco melhor esses conceitos. Então, estou trazendo aqui uma pincelada rápida. Esse daqui, ele não é muito comum, tá? De eu ver em redação, principalmente falando de preconceito. Mas eu lembro que na época eu estava pesquisando alguns teóricos que falavam sobre preconceito, porque assim, teve uma época que o Enem estava focando muito em minorias, né? Teve os surdos, teve racismo, né, contra os negros, teve questão da religião,
falou sobre violência contra as mulheres, enfim, tava numa linha assim por uns anos no Enem, eu tava achando na época que ia cair, então eu acabei pesquisando e achei o Bob. Eu acho assim que qualquer coisa relacionada à minoria ou problemas assim, preconceitos, né, relacionados com preconceito, é super útil. Por exemplo, ano passado caiu a estigmatização das doenças mentais. Super dava para encaixar Bob, porque o que ele fala? Ele fala que o preconceito é um conjunto de ideias aceitas passivamente pelo coletivo e que, portanto, não condizem com o crivo da racionalidade. Resumindo, né, em poucas falas, ele quer dizer que o preconceito é irracional, que as pessoas são preconceituosas, mas às vezes elas não se tocam que estão sendo preconceituosas. Elas não fazem ideia de que estão sendo preconceituosas porque o preconceito ele é irracional. A gente reproduz o preconceito sem pensar no preconceito. A gente às vezes pode fazer uma piada que ofenda uma pessoa e pra gente não é preconceituoso porque ele é irracional, é isso que Pop fala. E por que isso dá para usar na redação? Porque assim, é muito bacana você puxar da linha do preconceito, dizer que o preconceito ele é irracional e falar que uma mudança, né, para isso, como as pessoas elas não se tocam, né, que estão sendo preconceituosas, falar que a educação poderia ter um papel importante, né, para mudar isso. Eu sempre às vezes puxava nessa linha com redações assim que falavam de minorias ou igual no passado falou das doenças mentais. É muito, muito bacana. E assim, nem vira e mexe cai o tema assim, então é muito legal ter esse repertório na manga. Então aqui eu trouxe uma redação minha, né, que era sobre o tema de entraves para combater o preconceito linguístico. Também era um tema que estava sendo muito cogitado para cair. E todo ano vira e mexe, os professores apostam em preconceito linguístico. Desde 2018 eu tô vendo professora apostando esse tema, então vai que cai. Então trouxe um parágrafo aqui para vocês. Ademais, a falta de conhecimento sobre essa questão também é um entrave para resolvê-la. Nesse sentido, para o filósofo Norberto Bobbio, preconceito é um conjunto de ações aceitas passivamente pelo coletivo e que, por conseguinte, não condizem com o crivo da racionalidade. Logo, o indivíduo, por não ter a oportunidade de refletir e entender a diversidade linguística no Brasil, tende a aceitar sem se questionar ideias que ofendem outrem apenas pela forma de se expressar oralmente. Então, aqui nesse parágrafo, eu tinha falado que uma das culpas, né, de existir preconceito linguístico no Brasil é que as pessoas às vezes não aprendem, né, sobre essa diversidade, acabam aceitando, né, sem se questionar a ideia de que uma variante linguística, né, um sotaque é superior a outro e que às vezes assim uma língua falada, por exemplo, no interior ou por pessoas mais pobres é inferior, é errado, tá falando errado, enfim. E foi esse, né, históricos que eu apresentei para vocês. Eu trouxe três, né? Eu vi que essa semana até falando do Durkheim, falando de alguns do Weber também que estava bastante. Então eu trouxe esses três, assim, que talvez vocês não fossem ver para ver em redação, vocês talvez não relacionassem direto, e são teóricos muito, muito clichês, por assim dizer, de se usar em redação. E que, assim, às vezes eu sinto que no vídeo do YouTube, que tem bastante, às vezes em aula a gente não aprende, sabe, assim, diretamente, por repertórios clichês. E eu acho muito legal aprender a usar, porque assim, nas próximas semanas, o Gustavo também já está trabalhando com vocês, a gente vai começar a falar sobre temas, né? Então, assim, a gente vai trazer repertórios para vocês e vai mostrar para vocês como argumentar sobre diversos temas. Mas, assim, é muito importante que vocês tenham repertórios coringas na manga, porque, assim, às vezes vai chegar temas para vocês de redação que vocês não imaginavam que iam cair, principalmente no Enem, porque o Enem ele surpreende bastante, às vezes, no tema escolhido, né? Tipo, ano passado o pessoal jurava que ia ser educação e foi doenças mentais,
Eu lembro que em 2018 o pessoal ficou desesperado, porque era um tema que nos cursinhos, nas escolas, não se falava também, que era a manipulação dos usuários, né, pelos algoritmos. Então, assim, teve também 2017 também, que eu sei que o pessoal soltou na batatinha, que foi a questão da educação dos surdos, os entraves, né, para a educação dos surdos. E assim, às vezes são temas que você vai sentar ali, você não vai estar esperando, e aí às vezes tem um repertório que encaixa em tudo e que você sabe utilizar muito bem, é fundamental. E, né, eu tô dando essa recomendação já faz umas 3 aulas, porque como o pessoal, vocês veem gravados, né, talvez vocês não tenham visto as outras aulas, então deixei aqui a recomendação para vocês do Luca Felp. Ele é incrível quando ele se trata de repertório, ele traz vários repertórios, assim, em relação das séries e filmes para utilizar na redação, eu acho muito legal, que a gente começa a pensar sobre os filmes, as séries, os livros que a gente vê de maneira mais crítica para usar na redação. Eu sei que aqui no Rosa também é feita análise de filme, de livro, eu acho muito bacana. Então fica aí a recomendação para vocês crescerem um pouquinho mais o repertório de vocês e também verem sobre outros repertórios, assim, que a gente geralmente não traz na aula para discutir aqui, que é muito legal. Tinha deixado já de recomendação na aula passada também. As apostilas do MEC sobre as competências, eu acho muito legal para recapitular tudo que a gente falou sobre estrutura já, eu e o Gustavo, e também para recapitular sobre como os repertórios pontuam, apesar de eu ter falado isso na aula passada, eu acho essas apostilas muito legais porque elas trazem exemplos de redações que pontuaram nota máxima e nota mínima em cada competência, e por quê, né? Tem comentários, então é muito, muito legal. Eu super recomendo vocês darem uma lida, nem que seja uma lida por cima, assim, vale muito a pena. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, por terem visto a aula de hoje, para quem viu. Esse daqui é o meu e-mail, né? Então, quem quiser mandar dúvida, mandar redação para me corrigir, enfim, qualquer coisa assim, sabe? Perguntar para mim como vocês podem melhorar alguma coisa na redação. Se vocês também querem alguma dica de repertório, ou enfim, tiverem dúvida como usar o repertório na redação, encaixar no seu parágrafo, eu posso ajudar vocês, então só me mandar um e-mail. E é isso. Obrigada pela atenção, gente. Tchau, tchau.